Oggi o mundo cattolico venera o beato padre Daniel Brottier. Era natural da França. Nasceu no dia 7 de setembro do ano 1876. Ainda criança entrou na congregação dos padres espiritanos e se tornou missionário num país da África, no Senegal. E quando aconteceu o primeiro grande evento bélico, isto é, da Guerra Mundial, ele foi chamado para servir o exército como capelão militar. E foi aí que ele se destacou, enfrentando perigo de todo tipo, socorrendo os soldados feridos, assistindo os moribundos, como também dando aquela assistência religiosa que, digamos assim, gerava até um maior conforto naquela hora, no qual, digamos, muitas pessoas, infelizmente, perdiam a vida. Ele se destacou. Quando terminou a guerra, foi condecorado também com uma cruz especial de guerra, e ele logo se preocupou em poder ajudar as pessoas vítimas da guerra, portanto, crianças que tinham perdido o papai no exército ou a mamãe pelos bombardeamentos, etc. Construiu lá na França inúmeros orfanatos para abrigar estas crianças e para mostrar que era possível também sorrir, mesmo com tanta dificuldade que somente a guerra estava gerando. Por isso ele fundou a União Nacional dos Antigos Combatentes e conseguiu fazer um grande bem na sociedade, sobretudo nos períodos imediatos a esta catástrofe que foi a Primeira Guerra Mundial. Meus amigos, nós hoje agradecemos a Deus por este exemplo deste sacerdote que, primeiro como missionário, depois enfrentando os perigos imediatos da Primeira Guerra Mundial, depois a serviço de uma sociedade sem voz e sem vez, crianças abandonadas de rua, tanto lutou junto das autoridades públicas para resgatar a dignidade também destas crianças que tinham perdido o papai e a mamãe na Primeira Grande Guerra Mundial. O Papa saudoso e grande Papa, e hoje Santo João Paulo II, no dia 25 de novembro do ano 1984, beatificou no Vaticano este grande sacerdote, o padre Daniel Brottier. Brevemente será também canonizado e permanece na história como um homem exemplar, que não perdeu tempo, sentiu-se um instrumento nas mãos de Deus para operar o bem, seja como missionário lá no Senegal, no coração da África, como também na frente de guerra, a serviço do exército na França, na Primeira Grande Guerra Mundial. Meus amigos, como a Igreja hoje mostra a capacidade de viver uma caridade intensa, conforme, digamos assim, as dicas apresentadas por o mesmo Jesus, e notar que há pessoas capazes de pôr em prática, ao pé da letra, este carisma da caridade. Como é importante dar um sorriso para uma pessoa, como é importante dizer que no final de um túnel existe sempre uma luz de esperança. Como é importante confortar os aflitos, que faz parte, inclusive, das obras de caridade espiritual e que se torna um instrumento, tantas vezes, até nas nossas mãos, para ajudar uma pessoa a encontrar-se na vida e a optar para ideais cada vez mais altos e nobres.